Olá pessoal, eu sou Luciana Rego do blog Luciana Rego e nós estamos aqui com um advogado e ex-chefe de gabinete da prefeita Márcia Conrado e um dos principais nomes da gestora dentro do governo municipal, o advogado Jailson Araújo. Jailson, o que te motivou aí a deixar o cargo anterior e aderir ao grupo de Luciano Duque aqui em Serra Talhada? Vejam, a gente tem um histórico muito grande dentro do grupo, até porque a própria prefeita fazia parte do nosso grupo. Eu ajudei desde o início, desde quando ela praticamente tinha 3%, praticamente quase nada. E a gente abraçou a ideia depois de tentar alavancar a candidatura na época de Márcio Oliveira, que é o vice dela. E a gente logrou isso na campanha, foi uma campanha vitoriosa, muito bem votada, com a ajuda do ex-prefeito e atual deputado Luciano Duque. E nosso grupo, nós fomos assim agraciados a alguns nomes para compor o governo da prefeita Márcia Conrado. E nesse entendimento, eu também fui agraciado como chefe de gabinete dela. E em relação à questão de afastamento e para aderir a um novo projeto, é porque nós, como eu já falei anteriormente, nós tínhamos algumas demandas e essas demandas foram ficando no tempo sem resolução alguma. A comunidade me cobrando, seja a comunidade rural, comunidade urbana, cobrando da gente uma resolutividade em relação às demandas da população. Quando eu falo isso, eu não falo demanda particular minha, privada minha, ou de alguém relacionado à minha pessoa, seja um familiar ou um amigo. Sempre que eu fazia qualquer demanda e encaminhava para a prefeita, era uma demanda coletiva, social. E como a gente não conseguiu ter o respaldo necessário para dar resposta a essas demandas que eram crescentes, a gente foi amadurecendo a ideia de abraçar um novo projeto. Sentei com a família, tanto de um lado da minha esposa como da minha família por parte de pai e mãe, com vários amigos, empresários, advogados, e a gente amadureceu a ideia de sim, de caminhar com um novo projeto. Um projeto que desse respaldo às demandas populares e às demandas sociais que vinham para a gente. E que a gente estava entendendo que naquele momento não estava sendo e não está sendo atendida pelo governo da nossa prefeita. E por qual motivo você escolheu o grupo de Luciano Duque em específico para integrar nestas próximas eleições? A relação com o Luciano Duque parte principalmente da questão das ideias, certo? Do que nós pensamos para a Serra Talhada. Mas também tem um contexto histórico, porque desde 1984, quando eu fui para o Recife, a gente já tinha um alinhamento político de ideias. Aí ele estava na Casa Estudante, nas campanhas de Miguel Arraes, quando ele voltou do exílio, que foi candidato novamente ao governo do Estado, naquela época contra o José Múcio Monteiro, então, que já foi ministro, já foi vice-governador. Então nós abraçamos essa causa faz muito tempo. A gente distanciou-se um pouco quando eu voltei novamente para o Recife, mas quando eu vim novamente para a Serra Talhada, depois de formado no curso de Direito, nós começamos a trilhar o mesmo caminho. E assim, essa afinidade, essa proximidade de ideias, de entendimento no que a gente pensa para a sociedade, para a população de Serra Talhada, me fez decidir favoravelmente nesse sentido. Além também que pesou a decisão familiar, muitas ligações de meu pai com o seu João Duque, de minha mãe, de minhas irmãs, de minha família, meus irmãos, sobrinhos, todo mundo. E isso também pesou positivamente. Seu João é uma pessoa que é referência aqui e vai pesar muito nas decisões de várias pessoas que desejam se agregar, ingressar nesse contexto político de Luciano Duque. E agora, quem estará ocupando o seu cargo, que era seu, né, até então, lá na Prefeitura de Serra Talhada? Segundo eu li em blogs hoje, noticiários, deve ser César Caíque, que eu trabalhava no gabinete, César Caíque trabalhava comigo. Se for uma pessoa que tem uma excelente relação com a prefeita, é uma pessoa muito amiga da prefeita, né? Eu não sei se vai ser essa a indicação dela ou pode ser uma indicação política também, já que ela tem algumas pessoas que migraram para ela, que foram nossos adversários. Esqueci também, uma das coisas também, nós
militávamos em campos diferentes, vamos supor, do ex-prefeito Carlos Evandro, da esposa dele, Socorro Brito. E de repente, me achar na mesma conjuntura política deles, naquele momento assim, foi um choque inicial. Por quê? Porque eu entendia que naquele momento a prefeita Márcia vinha tão bem em pesquisas que não necessitava estar assim convidando ou chamando os adversários para o nosso grupo político. Quando fez isso, já começou um afastamento natural, porque apesar de não ter nenhum problema, e sou amigo de Carlos Evandro, mas politicamente a gente não tem um alinhamento. Então isso também pesa na nossa decisão. Como você imagina que serão as eleições no próximo ano aqui em Serra Talhada? Da nossa parte, do que eu entendi pelas conversas que eu tive com o Luciano Huck, é da melhor maneira possível. Só no campo das proposituras, propondo ações, propondo projetos para a Serra Talhada, tá certo? Algumas pessoas às vezes tentam até misturar as questões, querem levar para o lado pessoal, e pode até alguém querer imaginar, e não, pode haver alguma violência, alguma coisa mais dura, uma campanha mais dura. Eu não acredito nisso, não. Serra Talhada não tem mais esse histórico de campanhas tão acirradas nesse sentido. Até porque quando a população realmente entender como está entendendo agora, a questão vai ser natural. As pesquisas vão mostrar, em breve vão mostrar, ou futuramente, que esse projeto que nós estamos junto dele, agregando com ele, esse vai ser o projeto que Serra Talhada precisa, é o projeto que vai ser vitorioso. E como você acha aí que Ronaldo Ideja se ele sairá bem ou não tão bem, nas eleições municipais de 2024 e se tornará aí majoritário aqui em Serra Talhada? Veja, eu hoje mesmo estava debatendo com alguns amigos a questão de candidaturas aqui em Serra Talhada. Ronaldo Ideja, ele se afastou de lá do grupo da prefeita, né? Praticamente foi convidado ou forçado a sair, por conta das conjecturas que aconteceram há pouco na festa de setembro e antes um pouco. Mas naturalmente, qualquer candidato à oposição, eu acho que sai no patamar entre 18% a 30% aqui em Serra Talhada, o que já é uma vantagem muito boa, principalmente você levando em consideração que algumas pessoas aqui, quando foram candidatos, saíram candidato com 3%, daqui a pouco alavancaram para 10, 15, 20%, e vão aumentando. Se você já sai na perspectiva entre 18% e 30%, você já sai com uma perspectiva boa, principalmente porque a tendência de quem já sai com um patamar desse é a população entender e vir a somar mais e mais e mais nesse contexto político. E você sairá candidato a vereador em 2024? Isso é uma questão que a gente já vem consolidando há anos. Eu sempre ajudei o vereador Agenor de Melo Lima, inclusive, quando eu fui decidir segunda-feira conversar com a prefeita, uma das primeiras pessoas que eu conversei e transmiti que eu já tinha esse projeto, tá certo? Disse que ele não poderia mais acompanhá-lo nesse sentido, mas eu transmiti pessoalmente a ele, e ele ficou agradecido pelos anos que nós fomos sempre pessoas corretas com ele, tanto eu como minha família. E nesse sentido ele entendeu, eu comuniquei, e é um projeto não meu, é um projeto que a OAB não tem mais nenhum representante na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, tinha doutor Gil, já teve doutor Euclides, e hoje nossa instituição, nossa entidade, precisa de um representante nesse sentido. Não que eu seja indicado pela ordem, mas eu garanto a você que dentro da Ordem dos Advogados do Brasil em Serra Talhada, muito simpatizantes. Eu recebo ligações dia a dia de amigos me felicitando, me dando os parabéns e dizendo: estamos juntos, nós vamos acompanhar você em qualquer projeto, de vereador, vice-prefeito ou de prefeito. Não, mas eu sou candidato a vereador, e esse também é uma ansiedade que o pessoal, onde eu milito muito, que é na parte de Santa Rita, uma parte ali do Serrote Branco, tá certo? Aqui nos Grotões, onde a gente vai andando, caminhando, que tem amizade, em assentamentos rurais também. Então me pediram isso, e essa é a oportunidade. A gente tem que dar uma cara nova ao nosso parlamento, a nossa Câmara de Vereadores em Serra Talhada, e essa é a oportunidade.
As pesquisas nos trazem números que mostram que a renovação poderá chegar até a casa dos 60% na Câmara de Vereadores. E isso estimula cada vez mais a mim e a outros novos nomes que irão se juntar, que desejam serem candidatos ou candidatas a vereador ou a vereadores em Secretariado. E há também aí uma possibilidade entre o senhor ser ou candidato a prefeito ou vice-prefeito? Essa possibilidade sempre existiu. Eu sou uma pessoa que sou seguidor, eu não escondo a minha relação de amizade muito grande com Armando Monteiro Neto, que foi doutor Armando, que foi um ex-senador, deputado federal, bem votado aqui, sempre apoiado por a gente. Inclusive, dia 13 agora, eu estarei indo para o Recife prestigiar a ficha de filiação dele ao Podemos, onde ele vai assinar essa ficha. E eu novamente estarei com ele nesse projeto, para senador. Se ele for candidato a senador, já é o meu senador, independente de qualquer posição, até mesmo se Luciano Duque disser, não, meu candidato a senador vai ser outro nome, não. Meu candidato a senador de minha família, de quem nos acompanha, dos meus amigos, vai ser Armando Monteiro. Então, nessa conjuntura, a gente nunca deixou de ter o nome também sempre lembrado. Nós temos partidos, não temos preocupação também nenhuma de filiação a nenhum partido, porque nós já temos um partido seguro, assegurado, nunca tive medo dessa questão. E nós temos também, como é que se diz, percebido que algumas pessoas querem nos indicar a uma chapa majoritária. Se for o caso da indicação prevalecer a vontade soberana do povo, eu também estou às ordens. Doutor Jailson, meu muito obrigada. Luciano, eu agradeço e desejo muita boa sorte nesse seu campo que você escolheu aí, do blog, tá certo, do jornalismo, que nós já escutamos vários comentários positivos a seu respeito e ao seu blog. Continue assim. Muito obrigada.